no quadro Sebrae pelo Tocantins, a gente vai receber Francisco Ramos, que é analista técnico do Sebrae, trabalha na área de finanças, para falar sobre finanças, e a gente vai saber quais são os produtos que o Sebrae tem disponível. Vem para cá, seu Francisco. Vamos bater esse papo aqui com o pessoal que está acompanhando a programação do Arena do Conhecimento 2020. O senhor que conhece também esse produto Arena do Conhecimento, sabe da importância desse processo de formação, de capacitação, de oportunidade de conhecimento para o micro e pequeno empresário do Estado. Seu Francisco, falando do que o Sebrae disponibiliza, serviços nessa área de finanças, produtos nessa área de finanças, o que o Sebrae tem hoje na sua carteira de informações para o micro e pequeno empreendedor do Tocantins? Tá ok. Primeiramente, boa noite, Jocelma, boa noite a todos. Que satisfação estar aqui no Arena do Conhecimento, esse ambiente digital. Falar logo após a Ana Laura, né, um grande desafio, mas colocando aí o ponto, né, com base na sua pergunta, o que é que o Sebrae vem fazendo, primeiramente o que acabou de acontecer. Sim. Trazendo informações, realizando palestras, realizando seminários, independente da forma, ou seja, estamos no meio digital, não vamos deixar de passar a informação para o empresário. Então, primeiramente, a gente começou a se trabalhar, a pensar de chegar dessa forma. Como que nós vamos chegar até esse empresário, nesse novo modelo que tem agora? Então, primeiro ponto, pensamos em apresentar um projeto lá ao Sebrae Nacional, e foi pensado isso logo no começo, e pensou um projeto, quando foi o ano passado, num projeto de Sebrae mais Finanças, inclusive estava logo aqui, e nesse projeto era capacitação de empresários, capacitação dos colaboradores, preparar toda a equipe para um momento para trazer serviços financeiros como orientação para a linha de crédito, consultorias financeiras, mas aí veio a pandemia. Sim, parecia que ia parar tudo. Isso, parecia que ia parar tudo. E como que vai se trabalhar? Então, preparou a equipe para dessas consultorias online, começou a fazer consultorias financeiras, e aí como fazer essas consultorias online, ela surgiu justamente como que nós vamos atender o empresário que ele fechou suas portas e ele precisa de orientação financeira. Ou seja, ele não está conseguindo vender, as contas estão vencendo, e ele tem que pegar um empréstimo, tem que fazer alguma coisa. Então, vamos fazer uma consultoria financeira online, gratuita, para esse empresário. E daí o Sebrae começou a elaborar estas consultorias financeiras. Começamos a fazer palestras, começamos a fazer seminários, começamos a dar orientação aqui no Sebrae, assim, aqui online no Sebrae, inclusive, com essas orientações, nós aumentamos esse ano, estamos em outubro, metade de outubro, e em relação a todo o ano passado, nós já atendemos mais, foram 168% em relação ao ano passado. Então, as pessoas estão cada vez mais buscando, óbvio, teve todo esse problema de pandemia, mas não somente ele buscando essa orientação. E-books, começou a fazer e-books, linhas de crédito, que aqui tem, fazer parcerias com bancos, fizemos convênios aí com o Banco da Amazônia, com o Sicob, fazendo parcerias com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, ou seja, esses parceiros institucionais que estarão daqui a pouco para trabalharmos, porque a gente não faz isso sozinho. Então, o Sebrae preparou toda a equipe de norte a sul para trabalhar, para atender você, empresário, você que está aí com essa dúvida sobre a gestão da sua empresa. Seu Francisco, gestão de empresa, pensar em número, pensar em planejamento, pensar no aspecto financeiro, o que tem para gastar. A Ana falou disso aí, de pensar em investimento, separar um valor, tudo isso no processo formativo dessa visão do empresário. É importante demais traçar isso com bastante cautela, cuidado, mas uma visão para frente, é isso? Com certeza. A gestão financeira, ela é um detalhe. A gestão da empresa como um todo, não tem uma área mais ou menos importante em uma empresa. Ela tem vários aspectos, a área de humanas, a área mercadológica, a área de marketing, a área de finanças. Ou seja, você tem todos esses aspectos aí, elas se complementam.
Não adianta eu ter uma boa equipe de vendas se eu não tiver recurso financeiro. Não adianta eu ter recurso financeiro se eu não tenho uma boa estratégia de marketing. Não adianta eu ter uma estratégia de marketing, eu ter uma boa boa equipe preparada, um bom produto financeiro se eu não tiver um bom produto para vender. Ou seja, é um conjunto de fatores. Mas, especificamente com finanças, eu tenho que fazer uma previsão, eu tenho que fazer um planejamento. E, por vezes, a pessoa fica pensando que esse planejamento financeiro fica amarrado a ele. Mas não, engessado. Né? Não, eu não tenho que ficar engessado. É para mim fazer essa previsão, mas também eu tenho que monitorar. Tem outros aspectos que colocam assim, eu não quero pegar dinheiro no banco, eu não quero pegar um dinheiro emprestado, eu não quero fazer isso. Espera aí, quem vai pagar o financiamento não é você, é a empresa. Sim, e eu ia entrar justamente nessa área aí da linha de crédito, as linhas disponíveis atualmente para atender pequenos negócios. Como pensar nisso agora, nesse momento de pandemia? Se é viável ou não? Tem linhas disponíveis atualmente, seu Francisco? Tem, e aí vem justamente a parte do planejamento financeiro. Eu sempre coloco, quando falo em planejamento, eu tenho que fazer o meu fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É um planejamento dos próximos 3 meses, 6 meses, 12 meses, depende do período que você quer analisar. Você vai fazer uma previsão de receitas e despesas. E também, por um outro lado, quando eu vou ver assim, do recurso financeiro, quando eu tenho um planejamento e eu tenho esse monitoramento da minha empresa, quando eu tenho esse monitoramento, esse acompanhamento da empresa, normalmente eu não sou pego de surpresa. Por que teve empresas que agora, durante a pandemia, ele conseguiu sobreviver e muitas quebraram? E muitas não conseguiram fazer. Porque, às vezes, ele tinha uma reserva, que é importante, né? Mas a microempresa não tem, porque ele está, como se diz no nosso ditado popular, ele está vendendo o almoço para comer a janta. Mas é necessário fazer isso. Não é fácil, não é. Não estou dizendo o que é. Eu sou analista financeiro, já tive empresa, eu sei exatamente como é que é esse dia a dia. Trabalho com gestão de micro e pequena empresa há mais de 25 anos. Mas, aonde que fica um grande detalhe? Não tem aquele segredo que diz, não vá fazer feira com fome? Sim. Então, não vá, de repente, ir no banco, quando você está muito endividado, porque às vezes você vai fazer um péssimo negócio. Primeiramente, está endividado? Calma, relaxa, faça um planejamento, conversa com quem tem experiência, conversa com quem possa te orientar e fazer esse plano. O que é que tem de linhas de crédito hoje? Durante a pandemia, daqui a pouquinho, vai estar o pessoal, os superintendentes do Banco do Brasil e do Banco da Amazônia, vai estar abordando de uma linha de crédito importantíssima, que é o Pronamp. Existem linhas de crédito aqui, hoje, subsidiadas pelo governo, o Pronamp é um deles, existem outras linhas de crédito. Qual é a sua necessidade? Você precisa de dinheiro para capital, para investimento, que é para construir um prédio, que é para reformar, que é para ampliar. Agora, de pandemia, você não vai fazer um investimento fixo que não seja atrelado a esse momento de pandemia. Sim. E o Sebrae orienta nesse sentido também? Orientamos. No sentido de facilitar o acesso ou a ponte entre a necessidade e quem pode prover um apoio? Entre o microempresário e o agente financeiro? A gente faz, como eu digo sempre aqui, a gente não elabora mais estudo de viabilidade técnico e econômico, que é um EVTE, mas a gente trabalha como se fosse o Cupido. Sim. A gente diz, olha, quais são as linhas de crédito, quais são as condições, o que mais se encaixa, o que mais se encaixa naquela sua necessidade. A gente faz uma consultoria financeira gratuita, que tem hoje de 6 horas, gratuito, uma análise da situação dele atual, que não é o projeto de viabilidade econômica, caso precise, para ele entender qual é a necessidade de capital de giro. Com base em quê? No seu fluxo de caixa, um levantamento dos seus últimos 12 meses e uma previsão. Será que ele está precisando mesmo? Porque como é que faz? Como é que a gente trabalha? Qual é a sua necessidade? Ele chega e diz, eu preciso de 50 mil reais. Com base em quê? Então, é nesse momento em que a gente começa a fazer uma análise desse momento, dessa empresa. Vamos pegar os seus números.
Vamos fazer uma análise financeira gerencial, não uma análise fiscal. E vamos buscar esses dados da sua empresa com base no que você tem de informações. Sim. Seja MEI, seja uma microempresa, seja uma pequena empresa. E com base nisso, se faz uma projeção. E a gente consegue ter informações de necessidade do capital de giro dele. Sim. Consegue ter a base da lucratividade e o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Aquele momento que ele nem ganha nem perde. Com isso, ele vai ver qual é a necessidade da empresa. Isso é uma consultoria que a gente faz, uma consultoria simples da empresa. Mas, para isso, o empresário... Isso vai para ele levar para o banco? Não, para ele saber qual é a necessidade dele. A negociação dele com o banco, do empresário com o banco, é lá no banco. Sim, é outro momento. É outro momento. Sim. É outro momento, a gente não entra nessa linha. Porém, o Sebrae entra como avalista, o Sebrae tem um fundo de aval que o Sebrae entra avalizando empresas. Que é o FAMP. Que é o FAMP, o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, que o Sebrae aval. Inclusive, nós temos hoje o Fundo de Aval com o Banco do Brasil e a Agência de Fomento. E, mais recente, entrou agora o Sicob, que é uma outra instituição financeira que o Sebrae entra avalizando para essas empresas. Nós acompanhamos ali, teve até uma pergunta de quem está nos acompanhando para a Ana Laura falando de fintech. Uhum. Falando de fintech, a gente está falando muito nesse assunto. O que exatamente significa fintech e como se estabelece isso? A fintech, a Ana Laura ela é um expert no assunto. A fintech ela está no nosso dia a dia. Sim. Ela está no nosso dia a dia quando a gente tem aí, muitas pessoas aí são correntistas do Banco Neon, são correntistas do Banco Inter, são correntistas de vários bancos virtuais que tem. Essas são fintechs. Você tem acesso a créditos que você possa fazer operações virtuais sem necessariamente ter um banco físico. Sim. Esse é o maior desafio que está tendo os bancos tradicionais. Nós temos 5 maiores bancos no Brasil, né? A rede de bancos no Brasil são os 5 maiores bancos que tem no Brasil. Então, eles estão, inclusive, se adequando para se concorrer com as fintechs. Fintechs hoje têm o quê? Mais de 600, quase 700 fintechs no Brasil. Então, você tem fintechs para seguro empresarial, seguro de automóveis, fintechs para créditos, fintechs que você vai para negativados, você tem pessoas que estão negativados e eles têm esse acesso ao crédito para aquelas empresas que ele vai rodar esse crédito, você joga a sua proposta e ela roda mais 60, 100 financeiras e vai analisar. Você lá na sua empresa, você não precisa sair da empresa para ir numa instituição financeira. Sim. Então, tudo está disponível ali, tudo está disponível, de forma digital. A análise preliminar, a avaliação da sua capacidade de endividamento, a aplicação daquele recurso e até depois o pagamento daquele empréstimo, vamos dizer assim. E aí vem uma grande questão quando fala de fintech. Quer dizer que fintech é aquela coisa digital, eu posso cair num golpe? Preste atenção como você está entrando, veja a credibilidade. E também, eu não vou pegar aquele dinheiro e não preciso pagar. Não, ele também tem no acordo de Brasileia, que ele não pode descumprir as regras, porque se você tem uma dívida e ele vai lá, o seu nome fica negativado, o CPF ou o CNPJ, não é pelo fato de ser uma fintech ou um banco tradicional que não fica com restrição. Sim, e essa restrição vai impedir a vida financeira toda da empresa. Isso, então, aonde que se entra nesse... quer dizer que eu fiquei negativado, não vou poder mais operar? Não, você vai poder operar. Só que talvez não pegue taxas subsidiadas, o seu risco aumenta. Para isso tem as orientações, existem as consultorias financeiras para orientar o empresário, tanto presencial quanto à distância. E o Sebrae também faz isso? Nesse ponto, a grande diferença, a gente fica vendo a Ana Laura falando, quando ela coloca que investidores, né? A minha filha mesmo já está investindo aí, ela começou investindo com R$15, ela falou 35, mas ela começou lá com R$15, e começou nessa parte de investimentos, e o investimento que a gente começa a observar, essas pessoas que já, o Brasil, as pessoas sempre investiram em poupança, porque os Estados Unidos está lá na frente, a Nasdaq é um grande cenário de investidores virtuais, mas o que é que diferencia hoje nesse mercado, nessa tecnologia que nós estamos nesse ambiente aqui?
é a facilidade de você conseguir fazer negócios e você saber como trabalhar. No banco virtual, nas fintechs, você consegue fazer isso e você ter resultados para a empresa. Os bancos tradicionais estão se adequando, estão transformando para também ter esse relacionamento virtual. Em contrapartida, as fintechs também devem se preparar para as garantias serem mais ajustáveis, vamos dizer assim. Sim, aonde é que ele vai começar a fazer essas garantias? Ela começa a ver essas garantias com base em quê? Em garantias solidárias. Ele começa a fazer o aval solidário, ele começa a fazer essa análise do risco, o próprio risco de crédito. Hoje, o microcrédito, ele é um crédito... Eu sempre coloco o seguinte, por exemplo, a gente pega hoje taxas de linhas de crédito baixas. Sim. Mas ela não é acessível a todo mundo. Então, às vezes, a taxa de juros ela bota um pouquinho mais elevada, mas que acessa aos outros, as pessoas têm acesso. Em compensação, aquela taxa de risco, a taxa de juros mais elevada, ela é por conta das pessoas que não dão conta de pagar. Então, tem uma margem aí de erro, uma margem para as pessoas de segurança que eles vão colocar. Nessa margem, se eu não consigo ter... Dinheiro caro é aquele que eu não consigo ter acesso. Então, as fintechs, às vezes, você começa a observar e ela tem uma taxa de juros que não é tão concorrente. Atraente. Em compensação, você consegue ter acesso. Então, você tem que pesar. É o que tem que pesar, você começa... Tem que balancear, analisar bem o que vai ser mais... É aí onde entra o planejamento financeiro. Em que é que você vai investir? Você vai investir isso em capital de giro? Ou você vai pegar esse recurso e você vai... Para a folha de pagamento. Mês que vem tem de novo. Ou você vai fazer um imobilizado que não tem retorno imediato. Então, o Sebrae, nessa orientação financeira, nesse trabalho que a gente vem fazendo, é justamente orientando o empresário e fazendo parcerias para que a gente faça, mas hoje, para que a gente faça essa aproximação do empresário com o crédito. Mas qual é hoje um dos maiores entraves do acesso ao crédito? E aí você coloca assim, nesse ponto aí, é a taxa de juros? Nem tanto. Hoje é a negativação, da restrição do CPF e do CNPJ e falta de garantia. Sim. Com a negativação, a gente faz um trabalho de gestão, é fazer um trabalho de consultoria, é você sentar, conversar com o empresário, entender onde é que está o problema da empresa. Se tem problema, tem solução. Vamos buscar onde é que está a solução. E com a questão do aval. A questão do aval tem hoje os fundos garantidores com o próprio Pronamp, é o FGI, o Sebrae está aí, como eu acabei de falar, com o Sicob, com o FAMP, que é o Fundo de Aval de Micro e Pequena Empresa, onde ele avaliza 80%, até 80% da garantia, do financiamento, garantia complementar. Você tem que ter uma garantia de 20% antes, ou 50%, porque a garantia vai a 130%. E aí, seu Francisco, o senhor recomenda a pessoa ir direto ao banco ou passar primeiro no Sebrae, dar essa olhada, ter essa noção completa do cenário, para depois, de repente, ser orientado a ir ao banco? Oriento sempre ele buscar não só o Sebrae. O Sebrae seria o primeiro caminho para ele ir, mas ele procure também, pode procurar o Sebrae. Se ele não tiver o Sebrae, liga no nosso 0800. Procure o contador. Se você não tem um Sebrae próximo, vai lá no contador, conversa com a pessoa. Procure a orientação de um especialista. Antes de ir lá, entra na internet, entra no site, busca informações. Porque se você vai lá chegar no banco, ou em qualquer instituição financeira, e se você chega lá querendo um crédito, às vezes aquele crédito que vai te oferecer não é o mais adequado para você. E às vezes você não tem a noção de qual é a necessidade da tua empresa. Você está querendo um recurso. Lembrar que até o crédito é um produto também, que está sendo negociado. Ele é um produto. Qual é o produto do banco? Pois é. É dinheiro. Então tem que ser adequado a você. Então, nesse momento fazer um plano de negócio. Às vezes as pessoas acham que é chato fazer um plano, fazer um projeto. Ou fazer um plano de negócio, sentar e fazer conta. Mas eu não tenho paciência para isso. Por exemplo, você vai fazer um projeto de investimento, subsidiados aí, juros de 8%, 9%, 5% ao ano. Você vai fazer hoje um CDC de um financiamento de um veículo, você vai lá no caixa eletrônico, lá vai 1,5%, 2%, 1,5% ao mês. Sim. Eu não tenho paciência de fazer aquele projeto. É o custo do preço.
se você É planejar. disciplina de organização. Por isso que vem o tal do planejamento. Por Sim. exemplo, se nós saímos agora, eu for fazer uma viagem agora para Araguaína, se eu souber que caiu a ponte, se a ponte aqui estiver interditada, eu vou ter que passar lá para o Porto Nacional e Sim. fazer uma volta maior. Senão, eu não vou aqui para o Luzimangues. Aqui para o Luzimangues, mas se Lajeado não tiver interditado esses 2 acessos, eu vou ter que ir lá para o Porto. Então, é planejamento. Se eu não tiver informação, é esse passo aí que os nossos colaboradores, nossos colegas aqui, que também estão nesse... fácil, é bom quando a gente está junto com os colegas de trabalho, em que a gente está junto com eles ali. E está no dia a dia com o empresário, é esse que é o nosso ambiente. Muito bem, muito obrigada, seu Francisco. Falou aqui com a gente sobre crédito, sobre dinheiro, sobre planejamento, gestão financeira. Gestão financeira. Com a sua experiência de muitos anos no Sebrae Tocantins. Parabéns pela trajetória Ok. também. Muito obrigada. Eu que agradeço, tenham uma boa noite. E participando aí dessa arena. Aqui a programação segue. Com certeza. Tem mais já já. Então Obrigada, tá bom, seu por nada. Francisco.